Eu sou o Jerry Adriani, estou aqui em Liverpool. Emocionado, gente, emocionado porque estou realizando, além de tudo, um sonho de muitos e muitos anos. E hoje nós vamos mostrar a cidade de Liverpool para vocês. E a gente não podia começar de outro lugar, senão o famoso Cavern Club. E olha só, nessa casa que vocês estão vendo aqui, os Beatles tocaram de agosto de 61 a agosto de 63, 292 vezes. Então, vamos conhecer o Cavern Club. Vai ser muita emoção, gente. Vamos lá. É uma casa super tradicional e até hoje ela mantém exatamente tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma que acontecia naquela época. Isso aqui é o palco, como vocês podem ver. Não tem como você não ficar emocionado diante do fato de você cantar no Cavern Club. Aqui está, ó. Vocês podem ver aqui o nome das pessoas que de uma forma geral participaram e tocaram nesse palco. Gente, esse aqui é o Hall da Fama, com nomes de artistas e bandas que já tocaram no Cavern Club, que fica exatamente aqui em frente. Olha, vejam aqui só para vocês terem uma ideia. Além dos Beatles, estão aqui Jerry and the Pacemakers, Wilson Pickett, Nazaré, nós temos aqui The Animals, Chuck Berry, veja você, nós temos aqui Status Quo, Suzy 4 e por aí vai, gente, milhares de nomes nesse painel, é emocionante, todo mundo tocou lá no Cavern. E vamos continuar o nosso passeio por Liverpool, que tem muita coisa para mostrar para vocês. O Jerry Adriani mostrou o Cavern Club, mostrou o que tem na frente do Cavern Club. E o Cavern Club fica num quarteirão especial, numa rua especial. Tudo aqui respira Beatles. Esse quarteirão tem lojas especializadas onde você pode comprar o mais caro objeto dos Beatles original e também o mais simples e barato souvenir. Bares com nomes relacionados com os Beatles e com a história dos Beatles. O local exato da entrada do Cavern original. Também tem um hotel A Hard Day's Night e no período do festival fica impossível andar nesse quarteirão. Nós estamos aqui na rua Penny Lane, que seria uma das muitas ruas comuns aqui de Liverpool, continuando o nosso passeio, não fosse a história desses quatro rapazes que está muito ligada a essa rua. Porque exatamente nessa rua eles vinham e havia uma barbearia aqui e depois se reuniam num ponto de ônibus onde ficavam conversando coisas e falando todas aquelas coisas de adolescentes. Então eu acho que qualquer pessoa que vem a Liverpool tem que absolutamente passar aqui pela rua Penny Lane, que é o nome de uma das músicas mais famosas dos Beatles. Continuando o nosso giro pela cidade de Liverpool, nós chegamos a um dos lugares mais importantes, exatamente a casa onde nasceu um dos maiores nomes do rock mundial, um dos maiores gênios do nosso século, John Lennon. Olha aqui, a casa do John Lennon vai daqui, tá vendo? Daqui, apenas uma porta e uma janela, gente, olha aqui. Essa é a casa onde nasceu John Lennon. Em Liverpool, uma parada obrigatória é o The Beatles Store, que fica aqui em Albert Dock, uma área no Cais do Porto que estava abandonada, foi reformulada e reinaugurada com uma série de lojas maravilhosas. The Beatles Store é um museu onde você pode conhecer passo a passo a história dos Beatles. E você paga a entrada e com fone de ouvido você vai reconhecendo e conhecendo a história dos Beatles. Aqui você tem objetos originais raríssimos e caríssimos de coleções pessoais e particulares e também reproduções incríveis. E na saída tem aquela velha e boa lojinha de souvenir para você levar uma lembrança para casa. Bom, nesse nosso passeio por Liverpool, nós vamos conhecer agora um dos lugares, talvez, um dos mais importantes
na história dos Beatles. Vem comigo. Bom, eu tô dizendo que é importante porque se John Lennon não tivesse conhecido Paul McCartney, nada disso teria acontecido. Foi exatamente aqui na igreja de St. Peter que isso aconteceu. John Lennon encontrou com Paul McCartney, que estava tocando aqui com os amigos de colégio. E aí o John Lennon foi apresentado a ele e o John ficou assim super encantado, porque ele sabia fazer uma coisa impressionante, ele sabia afinar o violão. Nós conseguimos uma coisa que acho que até agora ninguém conseguiu. Nós vamos entrar no lugar exatamente onde se deu o encontro de John Lennon com Paul McCartney. Eu gostaria que vocês entrassem no lugar exato que vai ser mostrado pela primeira vez na televisão brasileira, o lugar onde aconteceu o encontro de John Lennon e Paul McCartney. É esse o lugar. Aquele é o palco. Vocês estão vendo o lugar onde tudo começou, onde se deu o encontro. Foi aqui que eles trocaram as primeiras palavras. Foi aqui que realmente tudo começou. A emoção é grande. Eu agradeço a Deus de estar me dando a oportunidade de poder estar mostrando isso para vocês, de coração. Você conheceu aí o exato local onde John Lennon conheceu Paul McCartney. Depois se juntaram a George Harrison e mais 2 amigos e formaram uma banda de colégio chamada Quarrymen. E foi nesse exato local, nesse exato ponto, na rua Kensington, número 38, em julho de 1958, que eles pagaram ao Mr. Phillips para que pudessem gravar as 2 primeiras músicas. Esses 3 grandes nomes, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon, mais 2 amigos, e em seguida, 2 anos depois, o Quarrymen se transformou em The Beatles. Eleanor Rigby pickups a rise in the church where the wedding has been. Quando Paul McCartney escreveu essa canção, ele não sabia que havia enterrada aqui a poucos metros do lugar onde ele conheceu o seu parceiro, John Lennon, uma mulher de nome Eleanor Rigby, que aqui está. Eleanor Rigby era uma mendiga que morreu de frio nas ruas de Liverpool. E a minha pergunta é essa: será que ela foi a madrinha desse encontro? Aproveitando que Jerry Adriani contou um pouco da história de Eleanor Rigby, eu estou aqui ao lado da estátua de Eleanor Rigby, que foi inaugurada em dezembro de 1982. Ela fica aqui nesse banco, bem pertinho da rua do Cavern Club. É um ponto obrigatório para uma boa fotografia. Continuando o nosso passeio por Liverpool, chegamos a um dos lugares mais fantásticos na história dos Beatles, que é exatamente Strawberry Field, uma das canções mais famosas dos Beatles. Esse lugar existe de verdade e, explicando-se melhor o que aconteceu, nesse lugar existe ainda um orfanato que é, na verdade, mantido pelo Exército da Salvação. E o Lennon, menino ainda, ele vinha para cá para participar das festas e conseguir alguma grana, conseguir algum dinheiro. E as coisas mais marcantes que haviam aqui, por exemplo, havia os pés de morango que ficaram realmente na cabeça do Lennon. E todas as coisas que aconteceram aqui passaram por essa famosa música do repertório dos Beatles, Strawberry Field. Agora nós estamos exatamente em frente à última casa onde morou Paul McCartney. Paul McCartney morou em 7 residências na sua infância aqui em Liverpool. E exatamente nesta casa, no piano do pai de Paul McCartney, ele e John Lennon escreveram das mais importantes músicas que mudaram a história da música popular do mundo inteiro, a história do rock and roll mundial, a história da cabeça dos jovens de todo mundo. Exatamente nessa casa.
E nesse City Tour por Liverpool, você não pode deixar de passar na casa onde nasceu George Harrison, Ringo Starr e na casa da tia Mimi, a tia que abraçou o John Lennon depois da morte da mãe dele. A casa da tia Mimi é um ponto obrigatório. Você pode fazer esse City Tour no ônibus que reproduz o mesmo ônibus usado pelos Beatles no filme Magical Mystery Tour, ou então no táxi, no tradicional e bom velho táxi inglês, como o Gerry Adriani está fazendo. Mas onde é que está o Gerry Adriani? Em que táxi anda o Gerry Adriani, hein? Bom, nós estamos aqui terminando o nosso documentário por Liverpool, a terra dos Beatles, contando um pouquinho da história dos Beatles. E eu gostaria de dizer para todos vocês, confessar uma coisa: foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz em toda a minha trajetória artística nos meus 37 anos de carreira. Eu sou assim um contemporâneo dos Beatles, amo Beatles, a minha jovem guarda existiu muito em função dessa coisa maravilhosa de Beatles, e hoje para mim foi a realização de um grande sonho. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Vou encerrando aqui dentro deste carro tradicional, desse táxi preto, diretamente de Liverpool, a terra dos Beatles.